Vim te convidar para adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus, para juntos meditarmos em uma palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você que já é de casa, deixa o meu abraço em Cristo Jesus. Eu sempre trago um louvor, que assim o Espírito Santo também coloca no meu coração. Louvado seja Deus quando Deus, Ele traz uma palavra. O Espírito Santo também me lembra ali de um louvor. E eu tenho certeza que Ele vai falar comigo e contigo neste exato momento. Por isso, comece a glorificar, comece a adorar, comece a exaltar. Comece a dizer que Ele é bom. Comece, aleluia, declarar, louvado seja Deus, a presença dele aí falando contigo neste exato momento e ver uma resposta de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. O louvor que o Senhor trouxe para a nossa meditação, gostaria de que, se você nunca ouviu, não conhece, preste atenção na letra que o Espírito Santo também vai ministrar grandemente ao teu coração. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação, se já quiser ir abrindo aí a Bíblia, está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e os céus vai falar poderosamente comigo e contigo. Por isso, siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Deus te abençoe poderosamente, que a sua semana seja repleta das bênçãos, da fidelidade, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim Ele se faça presente em cada momento, em cada segundo, em cada minuto. Louvado seja Deus, aleluia. Estas lágrimas que rolam em teu rosto, muitas vezes passa sem dormir, não querendo ver ninguém. Você com os pensamentos que te consomem, essa dor que te aflige corta o peito, alívio não tem. Você olha as pessoas do seu lado pedindo socorro. Tua alma está gritando, implorando uma força para sair dessa situação tão triste que te assola e faz pensar que o mundo desabou. Existe uma saída pra você passar, existe um remédio pro seu coração, existe alguém que pode quer te ajudar, e hoje ele vai te levantar do chão. O fim dessa angústia em tuas mãos está, porque ele é tudo, ele é o dono da situação. Deus veio falar contigo assim, ó, escute aí. Deus Ele é a saída e porta pra você, e nele você pode tudo, basta crer, porque nada é impossível pra esse Deus que tem poder. Ninguém pode impedir quando ele quer agir, derruba as muralhas, faz o mar se abrir, quando decide faz até o céu descer sobre você. Escute isso aí, ó. Você é um soldado que sobreviveu e traz nas marcas as feridas que sofreu, porque entrou na guerra, lutou e venceu, e fez da batalha uma história pra contar, pois foi fiel aquele que nunca perdeu. É o vencedor, é o leão da tribo de Judá. Oh, Deus Ele é a saída e porta pra você, e nele você pode tudo, basta crer, porque nada é impossível pra esse Deus que tem poder. Ninguém pode impedir quando ele quer agir, derruba as muralhas, faz o mar se abrir, quando decide faz até o céu descer sobre você. Deus Ele é a saída e porta pra você, nele você pode tudo, basta crer, aleluia. Creia que nele você pode todas as coisas. Ninguém pode impedir quando ele quer agir, derruba as muralhas, faz o mar se abrir, quando decide faz até o céu descer sobre você. Aleluia, o céu desceu sobre a minha vida e sobre a sua.
quando Jesus veio aqui neste mundo, o céu desceu ali. Quando a palavra vem dizer que Jacó teve um sonho onde ele viu anjo subindo e anjo descendo. Deus é o Deus que faz o céu descer até mim e até sobre você, trazendo resposta, trazendo alívio, trazendo consolo, trazendo a presença do Espírito Santo, trazendo bálsamo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, trazendo livramento. O céu, ele desce sobre a minha vida e sobre a sua vida todos os dias. A palavra vem dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico porque o céu desceu aqui na terra. A palavra vem dizer que Jesus, ele saiu do seu alto, do seu sublime trono. Ele se esvaziou da sua glória. Louvado seja Deus. Ele veio, ele trouxe redenção, ele trouxe salvação. E eu tenho certeza que não é diferente nos tempos de hoje. O céu continua descendo, o céu continua se revelando, o céu continua fazendo, o céu continua sendo. Porque a palavra vem dizer que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Louvado seja Deus, tudo passa. Mas a palavra, a presença de Deus, louvado seja Deus, aquilo que está escrito é eterno. E quão bom é saber que o nosso Deus, ele vive, ele reina e ele vive. E eu glorifico porque até aqui ele tem te sustentado, tem me sustentado. Ele é o teu Deus, ele é o meu Deus e ele é fiel para fazer o infinitamente mais. Eu te convido, louvado seja Deus, a meditar na palavra que o Senhor trouxe para a minha e a sua meditação. Livro de Êxodo, capítulo de número 14. É uma palavra muito conhecida. Eu tenho certeza que você se conhece. Louvado seja Deus. Deus, ele já falou grandemente ao teu coração. E no dia de hoje também não será diferente. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, diz assim, verso de número 15, e nós vamos ler verso de número 21, verso de número 15 e verso de número 21. E diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravesse o mar em terra seca. Glória a Jesus. E diz assim, versículo de número 21, nós vamos pular do 15 para o 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é fiel, e tudo Ele pode, Ele faz, Ele continua sendo. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que aqui está acontecendo algo que eu tenho certeza que você já ouviu falar e conhece a respeito dessa passagem bíblica, onde vem dizer que Moisés, por intermédio da presença de Cristo, ele liberta, louvado seja Deus, os israelitas que estão ali no Egito escravizados cerca de 400 anos. E a Bíblia vem dizer no versículo de número 2, diz assim, eu vou ler para nós entrarmos no contexto daquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Nós lemos versículo 15 e 21, agora eu vou ler o versículo 2 que diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Piairote, entre Migdom e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, certamente pelo deserto. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Faraó, ele deixa o povo ir, mas chega um determinado momento que ele decide perseguir o povo. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que o povo ali, então, chega em um determinado momento que não tem mais para onde ir, que não tem mais, louvado seja Deus, como sair, que não tem, aleluia, nenhum local para escapar. Mas a palavra do Senhor vem dizer lá no verso de número 15, onde nós lemos, diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas
que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que Deus vai falar ao meu e ao teu coração neste exato momento é que muitas das vezes as situações parecem até não ter saída. Parece até que você chegou no estado final, parece até que ali é o fim. Parece que dali, ou aleluia, você não vai ter mais para onde ir. Ou parece até que aquela situação é, ou glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, o fim. Olhando pelo olhar humano, a palavra vem dizer que os israelitas, eles saem pelo deserto. A Bíblia nos diz que Deus ele põe uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Essa coluna de nuvem acompanha durante o dia, a coluna de fogo acompanha durante a noite. Mas a palavra vem dizer que quando chega um determinado momento, essa coluna ela se retira da frente do povo e ela passa para trás. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que ali existia uma divisão. Deus ele sabia que Faraó iria voltar a perseguir o povo. Então Deus ele transporta a coluna de fogo e a coluna de nuvem para trás dos israelitas. E Deus vem dizer para mim e para você que ele conhece toda a perseguição e ele conhece toda a intenção. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que então, louvado seja Deus, disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus vem dizer para mim e para você: siga avante, ainda que a situação pareça não ter saída, ainda que a situação pareça que não tem por onde você passar, pareça que chegou ao fim. Deus vem dizer para você: siga avante, mas não é apenas seguir, estenda a tua mão, profetize. A palavra do Senhor vem dizer: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Deus vem dizer que todo problema, todo empecilho, é Ele que faz se dividir. É Ele que diminui. Se você pegar, louvado seja Deus, a conotação do termo diminuir, louvado seja Deus, quando você diminui algo, exemplo. Vamos aqui para matemática. Se eu tenho lá, louvado seja Deus, 10 menos 5, eu só vou ficar com 5. E Deus está dizendo que é Ele o poderoso para fazer a situação e aquilo que parece sem saída diminuir. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem. Aí eu gostaria, louvado seja Deus, que você, se você puder, o Espírito Santo está dizendo aqui ao meu coração, enche um copo com água, louvado seja Deus, pegue qualquer utensílio e tente separar as águas. Tente fazer uma separação dentro desse copo. Eu e você não somos capazes, mas a Bíblia vem dizer que um homem estendendo uma vara, levantando a mão, tendo fé, foi capaz. Sabe o que Deus vem dizer ao meu e ao teu coração? Que tudo aquilo que parece ser sem saída, tudo aquilo que parece ser o fim, tudo aquilo que parece não ter mais passagem, que parece que só é até ali, Deus, Ele faz cair em divisão, para que você e eu possamos passar. Nos diz a palavra, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A palavra vem dizer que as águas foram divididas de uma forma que eles passaram a terra seca. Versículo de número 21 diz assim, onde nós também fizemos a leitura no início, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Sabe o que eu entendo com isso? O papel de orar, o papel de crer, o papel de ir avante, o papel de não desistir é meu e seu. O papel de abrir o caminho é do Senhor Jesus. A palavra vem dizer que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu e para o teu caminho. Nos diz a palavra que o povo chegou ali de frente ao mar. E eu fico imaginando a situação. Aquele povo não tinha navio, não tinha um bote, não tinha nenhuma jangada. Imagine quantas crianças, louvado seja Deus, quantas pessoas para atravessar. Imagine o quanto aquela nação
tinha se multiplicado. Se nós começarmos a ler lá no início do capítulo de Êxodo, a Bíblia vem dizer que quando Deus, aleluia, faz Joquebede engravidar, Joquebede é a mãe de Moisés, a palavra vem dizer que o povo se multiplicava, que o faraó quis exterminar o povo da face da terra e lançou um decreto que você conhece. O decreto pelo que a mãe de Moisés teve que colocar Moisés dentro do cesto para que aquele decreto não se cumprisse. Agora imagine como aquele povo não tinha crescido cerca de 400 anos em uma nação escravizada. E a Bíblia vem dizer que era esse povo que passou cerca de 400 anos, que estava crescendo e que por conta desse crescimento estava sendo oprimido. A Bíblia vem dizer que então aquele povo chega numa situação que eles não têm para onde ir. E Deus está dizendo para mim e para você que todas as vezes que é um crescimento na minha e na sua vida, o adversário ele vai querer, louvado seja Deus, te perseguir para tentar te encurralar. Mas a Bíblia vem dizer que Deus é especialista em milagre. Deus poderia ter levado os israelitas pelas terras dos filisteus. O percurso seria menor. Mas a Bíblia vem dizer que Deus conduz o povo pelo caminho do Mar Vermelho. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus, ele quer ser glorificado nessa situação. Eu entendo que Deus, ele quer mostrar para Faraó, louvado seja Deus, que não adianta perseguir, que não adianta ir atrás, que não adianta tentar fazer, ou até tentar encurralar, porque ele é o Deus que sempre vai abrir uma saída. A Bíblia vem dizer que Deus abriu o mar para que um povo pudesse passar. Mas não era um povo, louvado seja Deus, exemplo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de 100 pessoas. Não era um povo, louvado seja Deus, de 1000 pessoas. Não, meu irmão, não, minha irmã. Segundo relatos bíblicos, era uma média de mais de 45 mil homens de guerra. Isso está falando de uma nação de homens. Contabilizando, falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós formos pegar na conta a quantidade de filhos que esses homens tinham, as suas esposas, louvado seja Deus, entre órfãos e viúvas, é uma conta que eu e você não vamos saber nem fazer. Mas a Bíblia dá um norte para eu e você entendermos a situação. Imagine o que era uma média de 45 mil homens, fora esse relato que eu passei para você aqui detalhado, porque os céus, ele é detalhista. Atravessar o mar sem nenhum recurso. Aí Deus diz assim, é no momento que não se tem recurso. É no momento que você não tem como caminhar. É no momento que você não tem como atravessar. Você não tem como passar por essa situação. Se não for a mão do Senhor, que Deus ele chega. Se a situação ficou difícil, Deus ele veio dizer para você que ele chega no cenário. Eu acho interessante que Deus ele poderia chegar, louvado seja Deus, e abrir o mar antes do faraó chegar próximo dos israelitas. Sim, Deus ele poderia fazer isso. Mas Deus ele não fez. Porque Deus, ele quer ser glorificado nos carros e nos cavaleiros. Sabe o que quer dizer isso? Que todo aquele que usa de artimanha, de estratégia, de ferramenta, pode querer usar o que for. Deus, ele sempre vai ter uma saída para quem é israelita. E quem é israelita? É aquele que anda segundo os princípios bíblicos. É aquele que quando levanta a mão, aleluia, o mar ele tem que se abrir. Sabe o que significa o mar? Empecilho. Sabe o que significa o mar? Barreira. Sabe o que significa o mar? Dificuldade. O mar na minha e na sua vida significa aquilo que te atrapalha. Aquilo que não quer fazer com que, aleluia, você avance. Que não quer te deixar atravessar para o outro lado. O mar significa isso. E o que significa faraó? O adversário da minha e da sua vida. Que quer fazer com que você acredite que ali é o limite. Que quer fazer com que você acredite que você não tem para onde ir. Enquanto o adversário perseguia, Deus estava dizendo, Moisés, levante a tua mão. Moisés, clame aí, porque você vai ver o livramento que eu vou dar. E Deus está dizendo, se você continuar levantando a mão, se você continuar orando, se você continuar crendo, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Deus foi capaz de abrir um mar para um povo passar.
mais de 45 mil pessoas. Passou a terra seca. O que Deus vem dizer para mim e para você é aquilo que Ele disse no louvor. Existe uma saída para você passar. Ainda que o cenário diga que não. O cenário dos israelitas era um mar. O cenário dos israelitas, louvado seja Deus, era um oceano na sua frente. Humanamente falando, era impossível alguém atravessar aquele mar. Mas ainda bem que é humanamente falando. Porque para Deus, está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 1, verso de número 17. Porque nada é impossível para Deus. E o Deus que abriu o mar continua sendo o mesmo. O mesmo que permanece assentado no seu alto e no seu sublime trono, como descreveu Isaías lá no capítulo de número 6. Onde ele vem dizer que viu o Senhor assentado em um alto e em um sublime trono. É esse Deus que com mão poderosa abriu o mar, que com mão poderosa resgatou Israel da mão dos egípcios. Esse Deus, louvado seja Deus, que enviou uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Esse Deus que abriu o mar e fez o povo passar a pé enxuto. Deus, quando Ele faz um milagre, Ele faz de uma forma tão extraordinária que Deus, Ele se atenta nos detalhes. A Bíblia vem dizer que aquele povo, louvado seja Deus, estava escravizado. O que aquele povo fazia era trabalhar e trabalhar. Porque a Bíblia diz que eles estavam sendo oprimidos. Eu entendo que aquele povo não tinha contato com o mar, porque era escravo. Então ali não tinha quem soubesse nadar. Eles até poderiam não saber nadar. Eles até poderiam não ter uma jangada, poderia até não ter um barco, poderia não ter um navio, poderia não ter nem um remo. Mas aquele povo tinha a presença. E o que Deus vem dizer para mim e para você é que quando você tem a presença, Deus, Ele sempre vai te mostrar uma saída. Deus, Ele sempre vai dizer: tenha fé, erga a cabeça, levante a sua mão e profetize. Nos diz a palavra lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, que existia ali um exército caído, ossos secos e ressequidos, e Deus disse: Ezequiel, profetiza. E Ezequiel profetizou. E Deus está contando com você nesse momento que parece não ter saída, nesse momento que parece não se ter recursos. Aquele povo, além de não ter saída, não tinha recurso para a saída. Aquele povo, além de não poder passar, louvado seja Deus, ainda tinha a condição da perseguição. E Deus está dizendo: faço você passar, ainda bato a perseguição, porque eu sou Deus. Nos diz a palavra que aí vai Faraó querendo passar pelo caminho que Deus abriu para os israelitas. Mas o Deus que não se deixa escarnecer estava vendo. E diz assim, versículo de número 24, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. E Deus vem dizer que Ele vai pôr sim confusão. No quê? Em todo egípcio, em todo exército, em toda tentativa de levante. Louvado seja Deus. Versículo de número 28 diz assim: as águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Sabe o que eu acho interessante? É que poderia ter sobrado alguém. Mas a Bíblia vem dizer que todo o exército do faraó que havia perseguido, a palavra vem dizer que ninguém sobreviveu. Eu acho interessante porque os egípcios, eles estavam perseguindo, mas não sabiam quem eles estavam perseguindo.
E a Bíblia vem dizer que então Deus ele abre o caminho para o povo passar. E os egípcios estão dizendo: vou passar pelo caminho que Deus abriu. Aí você acha que Deus vai abrir caminho para perseguidor? Você acha que Deus vai abrir um caminho, louvado seja Deus, para quem está querendo destruir o outro? Deus está dizendo: deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo em paz. Mas aí Faraó se aquieta um tempinho. Deus manda uma praga, Deus manda um aviso. Aí o Faraó se aquieta. Aí a palavra vem dizer que então, depois que o aviso cessa, aí Faraó quer perseguir de novo. Aí Deus está dizendo: já mandei 10 avisos. Agora não tem aviso mais não. 10 sinais foram enviados. 10 pragas para Faraó deixar o povo ir. E Faraó mesmo assim, passava uma praga, entrava outra, ele perseguia. E aí Deus então diz assim: vou abrir o mar. E aí Deus ele está dizendo: vou abrir o mar, e os israelitas vão achar que pode passar também por Moisés. Aí Deus está dizendo: eu estou só olhando. O que Deus vem dizer para você: existe uma saída para você passar. Ainda que pareça que você está encurralado ou encurralada. Eu não sei qual é a situação, mas o Deus que me trouxe aqui com essa mensagem, Ele conhece o seu dia a dia, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Sabe o que significa conhecer o deitar e o levantar? É conhecer cada passo, a intenção do coração. Deus ele conhecia a intenção dos israelitas, assim como Deus também conhecia a intenção dos egípcios. E Deus vem dizer para você que Ele é o Deus que Ele tem um caminho. Ele tem sim uma saída. Ainda que pareça não ter saída. Se os israelitas fossem olhar para o mar, se Moisés fosse olhar para o mar, Moisés não teria atravessado. Sabe o que Deus está dizendo? Tire o olho do problema. Tire o olho da aflição. Tire o olho da situação. Porque quando Ele quer fazer, louvado seja Deus, Ele faz. Nos diz a palavra que Deus abriu o mar. Deus ele trouxe uma saída para quem parecia não ter saída. E o Deus que me trouxe aqui veio dizer para você que Ele é a saída na minha e na sua vida sim. Ainda que tenha Faraó, ainda que tenha caos, ainda que tenha cavaleiros. Quem é que vai contender com Deus? Operando Deus, quem impedirá? Deus ele veio dizer para você, com todo carinho, com todo amor: levante a tua mão, ore, continue crendo, continue declarando que existe sim uma saída para você passar, ainda que você não esteja vendo. Faça como fez Moisés, erga a sua mão. A palavra vem dizer que então Moisés, louvado seja Deus, ele levantou, glória a Jesus, a sua mão, e diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Então Moisés se posicionou, então Moisés se levantou, então Moisés se ergueu. Não deixe a situação deixar você desesperado, abatido, desanimado. Se levante, erga a cabeça, declare, tem uma saída, Deus ele vai prover. Declare como declarou Abraão: Deus proverá. E Ele vai fazer. Agora sim, Deus ele vai fazer se você for Israel. Se eu for Israel. Porque se eu for Faraó, acontece ao contrário. Está repreendido. Estou dando um exemplo. Se nós formos os israelitas, Deus ele vai abrir sim um caminho. Agora se a gente for Faraó, perseguidor, aí Deus ele não cumpre. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Muitas das vezes, louvado seja Deus, as pessoas acham que vai fazer que nem Faraó. Fez, oprimiu, humilhou, perseguiu. Aí Deus enviou uma praga. Deus deu oportunidade, a praga passou, veio uma, veio duas, veio três, veio quatro. E tá lá Faraó perseguindo o povo. Vinha a situação, Deus mandava um recado, Faraó parava.
Deus é o mesmo. Não pense que Deus está vendo a perseguição e está deixando sem resposta, não. Possa ser que você não esteja sabendo o que está acontecendo lá. Possa ser que você não tenha menção. Mas Deus é o Deus que vê tudo. E se engana quem pensa que vai perseguir, que vai fazer o que quer e que Deus não vai fazer nada. Ele continua sendo Deus. Deus, ele é amor, mas a Bíblia vem dizer que o trono de Deus é firmado em santidade, envolto de fidelidade e de justiça. E Deus, ele é justo. É por isso que eu amo esse Deus maravilhoso. Porque a justiça pode fugir do meu e do seu controle, mas do céu não foge. Se eu e você fizermos um BO na terra, pode até ser arquivado. Pode até passar despercebido. Mas quem faz um BO no céu, não fica arquivado, não. Não vai para debaixo da gaveta, debaixo de papelada, como fica aqui na terra, não. Deus, ele não deixa sem ser julgado, não. Deus, ele tem uma saída para o meu e para o teu coração. E eu declaro pela fé e profetizo a presença de Deus aí nesse teu cenário para te trazer uma saída. Profetizo em nome do Senhor Jesus que caia por terra toda perseguição. Que Deus bote em confusão todo carro e todo cavaleiro. E que te dê vitória como deu vitória para o povo de Israel. A Bíblia vem dizer que não tinha saída. E o que Deus faz? Extraordinariamente falando, abre o mar. Deus Todo-Poderoso, fiel e misericordioso na sua causa, para trazer uma saída para você, em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra, está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz do Senhor Jesus, amém. Receba essa palavra na tábua do seu coração e declare que Ele tem uma saída para você passar. Ele tem uma saída, ainda que pareça não ter. Declare, confie e espera e veja o livramento que Deus te trará.